Eu quero desejar boas-vindas a cada um de vocês, né, e a gente dando continuidade aí ao nosso trabalho. E hoje vamos falar um pouco da escatologia cristã, né? São alguns temas que são um pouco difíceis da gente estar atuando, mas dentro das nossas limitações, nós vamos aí desenvolvendo o trabalho. Frederico, já tem alguém que vai fazer a oração inicial? Não, não, ainda não. Alguém se Alguém se propõe a fazer a oração inicial? A Heloísa? Pode ser. Vamos pedir a Deus que abençoe mais esse dia, que nós vamos aprender juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite pessoal que está chegando aí. Então, hoje nós vamos, como eu já estava falando, nós vamos trabalhar a escatologia cristã, e nesse primeiro momento nós vamos fazer aí uma introdução sobre o tema, né? Vocês receberam aí hoje no grupo aí um rascunho, melhor, um resumo do material que a gente vai usar hoje. Como era um material um pouco extenso, não consegui enviar todo o material, mas aí eu prometo que amanhã, ou sábado, eu envio o material por e-mail, ou alguém que preferir no próprio grupo, eu divido ele por parte e envio ele por parte. Então, a escatologia, para que a gente possa entender, ela é um ramo da teologia e que procura e se preocupa em estudar as realidades, principalmente das últimas existências humanas na esfera da fé. Nos textos que nós vamos estar lendo hoje, a gente vai entender um pouco isso. Quais são as respostas para aquilo que vem de um futuro absoluto? Nós temos resposta para o passado, algumas respostas para o presente, mas não temos essa resposta para o futuro. E mais precisamente para nós cristãos, qual que é a nossa resposta? Boa noite, Afonso. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, só estou passando aí para dar um alô para o pessoal, boa noite, mas eu tenho que sair, tá bom? Ok, dá um alôzinho então aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos até dia 22. Dia 22 estamos juntos, Edmundo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até mais. Uma boa aula Obrigado, para todos. Afonso. E vamos para o céu. Então, dentro do que nós estávamos colocando, mais precisamente para nós cristãos, qual que é a nossa resposta? O que dizem aqueles que professam a fé católica? E o que dizem os protestantes? E o que dizem outras tradições religiosas? Nós temos os orientais, o pessoal do espiritismo. Existe uma única verdade sobre aquilo que vem depois da morte? E o que nos espera, afinal? Então, tudo isso são algumas perguntas que são inquietantes, sobre quais a teologia, principalmente a católica, ela tem se calado um pouco aí nos últimos tempos. Mas nem por isso as perguntas elas deixaram aí de existir, principalmente aí no meio popular, nas pastorais, na catequese, na nossa vida do dia a dia. Tudo isso, depois do Concílio Vaticano II, a teologia católica ela avançou muito, porém,
A escatologia, por sua vez, ela ficou um tanto abandonada. Isto é no mundo dos leigos e leigas. Por que ficou abandonada nesse mundo nosso, que é o mundo dos leigos e das leigas? Porque nós não temos tanto acesso aí aos grandes tratados teológicos, né, que nos influenciam. Então, a morte ela passou uma tragédia que nos amedronta. Por isso que, se a gente pensar agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, aí da pandemia, do Covid-19, a gente sente esse amedrontamento do nosso povo. Mas nós devemos fugir disso. Ou esquecer, ou temer. Não seria esse temor uma consequência de uma fé mal educada. Quer dizer, se a gente tem o medo, não seria dizer que nós temos uma fé mal educada. Por que ter medo das últimas realidades? Se todas as incertezas da vida, e a única certeza que temos é a certeza da morte. Isso não nos escapa do nosso controle. Então, o medo será mais forte do que a esperança? Mas a quanto anda realmente a nossa esperança? Eu vejo aí, nessa nossa esperança, nessa esperança de dar continuidade aos nossos trabalhos, eu estava vendo uma experiência, eu acho que foi na terça-feira, que a celebração da novena da Nossa Senhora Aparecida, lá no santuário, foi presidida pelo Dom Cláudio Umes. E Dom Cláudio Umes, ele completou 86 anos, agora no mês de agosto, e a gente vê a lucidez dele na celebração da Santa Eucaristia, nos trabalhos que ele desenvolveu lá no Sínodo para a Amazônia. Então, a gente tem que ter essa esperança que nós ainda podemos produzir muitos frutos. E tudo isso no nosso trabalho aí de assessor, no trabalho dos teólogos, das teólogas, nós percebemos nessa área um clamor, que é um grande clamor surdo, em busca de certas respostas e às vezes não chegam de nenhuma parte. Perguntas muitas vezes instaladas na garganta, e tudo isso, historicamente, elas foram abafadas com respostas, às vezes ameaçadoras, outras vezes muito complicadas. Então, quais que são os principais assuntos estudados na escatologia? Em primeiro lugar, as profecias. Então, só dá para a gente entender a escatologia quando eu estudo as profecias em relação a Jesus Cristo, que são consideradas profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Cristo e que é o assunto mais importante do Antigo Testamento. Dentro dessa profecia em relação a Jesus Cristo, também é abordado cada uma das promessas da sua segunda vinda, e essas promessas estão especialmente no Novo Testamento. Um segundo ponto seria a profecia em relação a Israel. Como que o povo, que é o povo da aliança, como que a nação de Israel foi alvo de muitas profecias. Essa escatologia bíblica também traz profecias, e lá a partir do início, desde as primeiras promessas feitas a Abraão, lá no livro do Gênesis. Um terceiro ponto é as profecias em relação aos gentios. Existem muitas profecias na Bíblia sobre os gentios. E um grande exemplo bem claro delas é a profecia que ocorreu ainda na família de Noé. Está lá no livro do Gênesis, no capítulo 9, versículo 27. Como é um versículo só, vocês nem precisam se preocupar
aí de abrir no momento sua Bíblia aí agora, e eu vou ler aqui para vocês. Então, capítulo 9, versículo 27, deixa eu procurar aqui, que eu não deixei aqui separado, e nós vamos entender como que é essa profecia. Então, capítulo 9, versículo 27. Ó, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Que Deus faça Jafé prosperar e que ele more nas tendas do Sem e Canaã seja seu escravo. Então, essa já é uma primeira informação que nós temos a partir de um texto bíblico. Depois, as profecias em relação à igreja, que é onde nós vivemos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, muitas profecias sobre a igreja podem ser encontradas. E todas essas profecias, elas deixam clara que Deus escolheu para si um corpo, né? E esse grande corpo, ele é um corpo de santos, pessoas santas, formadas por judeus e gentios. Depois, um outro ponto é um estado que nós chamamos de estado intermediário. Então, seria uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens, e aí entra tanto dos salvos quanto dos ímpios, após a morte, enquanto aguardam a ressurreição. Então, a partir da nossa morte, enquanto a gente aguarda a ressurreição, tem um estado que é chamado de estado intermediário. Depois, na sequência, vem um reino, que é chamado de reino milenial. E é nessa área a que mais gera discussões devido às suas diferentes escolas de interpretação. Basicamente, é discutido o reino milenar de Cristo, ou seja, o milênio, lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Então, lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, a gente vai encontrar todas as citações sobre esse reino milenal. Depois, o outro ponto é o ponto que vem o juízo final. Esse juízo final é um estudo sobre o julgamento de todos os homens, o julgamento de toda a humanidade, o julgamento sobre cada um de nós. O evento do juízo final, ele traz aí algumas diferenças, principalmente diferenças cronológicas. Aí depende muito de quem faz a corrente de interpretação escatológica. Cada um pode fazer uma leitura dessa corrente. Depois, o último ponto que a gente discutiria aqui seria um estado eterno, né? Esse estado eterno traz um aprofundamento sobre os relatos do Apocalipse 21, né? Que é neste ponto que são estudadas as profecias sobre a vida dos justos, onde vai citar um novo céu e uma nova terra, e bem como a vida dos ímpios no tormento eterno no inferno, né? Então, você tem um lado, aqueles que são justos, um novo céu e uma nova terra. Os ímpios, os injustos, vão sofrer no tormento eterno no inferno. Qual que são os pontos que são mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas? 2 pontos eu citaria aqui. Primeiro ponto, a segunda vinda de Cristo. Muita gente tem discutido, tem interpretado, tem refletido, tem colocado. Haverá uma segunda vinda de Cristo? Depois, um outro ponto é o arrebatamento. O evento em que Cristo retornará à Terra, né? E aí ele vem para um pré-milenismo,
E esse evento ele será dividido em duas etapas. Iniciando com arrebatamentos da secreto da igreja, a palavra arrebatamento, ela não existe originalmente na Bíblia Sagrada. Algumas citações aparecem em algumas traduções, mas ela foi traduzida de um termo, que é um termo grego, e aparece lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 17. Que nós podemos ver que vai se referir aí a um encontro repentino da igreja com Cristo nos ares. Então, capítulo 4, versículos de 17, versículo 17 e 18. O que vai dizer esse texto para nós? Depois, nós, os vivos, que estivermos ainda na terra, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E então, estaremos para sempre com o Senhor. Console-se, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu gostaria que, se alguém tiver com uma tradução bíblica diferente, talvez a Ave Maria, alguém que esteja com a Ave Maria, ou alguém que esteja com a Bíblia de Jerusalém, que fizesse a leitura desse texto para a gente fazer uma comparação da tradução bíblica. Tem alguém com Bíblia Ave Maria ou Jerusalém? Ou todos estão com a pastoral? A minha é aquela de 90 anos da Diocese de Bragança Paulista. Leia nela, por favor. Depois nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, aqui a tradução tá igual, né? Agora eu não sei, eu gostaria de ver se tivesse alguém com a Ave Maria. Professor, eu não estou com a Ave Maria, mas essa nova tradução da pastoral aqui está diferente um pouco. Posso ler? Pode ler, o capítulo 4, versículos 17 e 18, primeira carta aos Tessalonicenses. Depois, nós, os viventes que estivermos lá, seremos levados nas nuvens junto com eles, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Encorajem-se uns aos outros, portanto, com estas palavras. Obrigado. Veja, então, que a diferença é pouca, né? Na Bíblia da edição pastoral, na Bíblia da Diocese dos 90 anos, fala em arrebatados. Na Bíblia, Ave Maria fala que seremos levados, né? Então, é só essa diferença aí para a gente poder entender. Um outro ponto que fala também é da tribulação ou da grande tribulação, que é um período de tribulação final e intensa, e esse período ele vai afligir o mundo. Mas quem defende um arrebatamento ou um levantamento pré-tribulacionista, a igreja não passará por esse período. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação ela durará 7 anos. E essa conclusão, de quem fala que ela durará 7 anos, ela é tomada a partir de uma combinação da profecia
das 70 semanas de Daniel. Lá no livro de Daniel, ele faz essa citação. E um esquema também muito específico da leitura literal do livro do Apocalipse. Né? Já outros que defendem o arrebatamento pós-tribulacionista acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e, no final, ela será salva pela volta de Cristo. Então, são duas opiniões, aí uma distinta da outra. E aí, no meio de tudo isso, surge o anticristo. Né? Então, este ponto é que estuda as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa ou de um sistema de interpretação, né, que exercerá um governo unificado no mundo e agirá como em grande oposição a Deus. Né? E aí aparece quem é que é o anticristo. Quando nós falamos a essa oposição a Deus, mas como é que eu posso fazer uma oposição a Deus se ele não está visível para mim, né? Ele é um ser invisível. Mas quando eu faço oposição, por exemplo, ao Papa Francisco, né, que é o líder da Igreja Católica, então, com certeza, eu estou fazendo uma oposição a Deus. Quando eu faço uma oposição a um grande líder evangélico, né, desde que ele esteja pregando a doutrina séria, competitiva, aquilo que é real, também estou fazendo uma oposição a Deus. E, por último, aí o milênio, né, que é um período, também está descrito lá no Apocalipse 20, que fala sobre o reinado dos santos com Cristo. Nessa passagem do capítulo 20, diz que Satanás está amarrado, está preso, e será solto apenas no final desse período. Então, muita gente faz uma interpretação do milênio como um período após a volta de Cristo. Tinha muita gente que pensou dois momentos no ano 2000. Uns pensaram o fim do mundo, o fim dos tempos, que o mundo acabaria no ano 2000. Outros pensaram nessa volta de Cristo na virada do milênio. Então, para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o que é escatologia bíblica, também é importante a gente ter uma boa noção básica do livro do Apocalipse. Quais são as diferentes interpretações do livro do Apocalipse? Né? E o Apocalipse infelizmente, para nós da Escola de Teologia, foi muito pouco tempo de apresentação do livro do Apocalipse. A gente teria que ter um estudo aí mais aprofundado para que a gente pudesse entender toda essa questão da escatologia. Eu quero pegar ainda mais aqui um pouco, no segundo momento agora, até para poder tomar uma água, e enquanto isso vocês procuram aí na Bíblia de vocês. Então eu vou pedir que uma pessoa leia 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Então já pode procurar aí, uma pessoa procura, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E uma segunda pessoa procura primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 19. Ok? Então, o Frederico já está colocando aí na tela aí para nós. E aí, enquanto vocês procuram, eu vou tomar aqui uma água, porque com esse calor não está fácil, né, suportar. A garganta vai secando. Alguém
Quando alguém já tiver postos aí para fazer a primeira leitura, a primeira carta de João, me dá um alô aí para a gente se preparar para ouvir. Então, repetindo, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu farei, Edmundo. Oi, Edmundo. Oi? Eu falei a primeira leitura. Pode ler, então. A comunhão que gera a vida. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam. Falamos da palavra que é a vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora o anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para vocês a fim de que a nossa alegria seja completa. Tá sem som, professor Edmundo. Tá sem som. Vai ler agora sim, né? Tá Quem sem... vai ler Aí, o capítulo aí. 15? Eu leio, pode ser? Pode ser. Eu vos informo, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que vós recebestes e no qual permaneceis firmes. Por ele, vós sois salvos, se o guardardes tal como vos anunciei. Do contrário, foi em vão que abraçastes a fé. O que vos transmiti foi, em primeiro lugar, o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, cumprindo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras, que apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. A seguir, apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. Por último de todos, apareceu a mim, como alguém nascido fora do tempo. Realmente, sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça em mim não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais que eles todos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Por consequente, tanto eu como eles, isto é, o que pregamos, por conseguinte, tanto eu como eles, isto é, o que pregamos, e isto é também o que crestes. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem dizer alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é vazia. Vazia também é vossa fé. Somos, afinal, falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando, na verdade, ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam.
Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é ilusória vossa fé. Continuais em vossos pecados. Portanto, os que morreram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos. Obrigado, Marani. Imagina. O que deu para a gente entender a partir dessas duas leituras? Principalmente o finalzinho aqui da primeira carta aos Coríntios, diz que se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gostaria de abrir um pouquinho aí agora um espaço, se alguém quiser fazer alguma colocação, a partir de alguns entendimentos e a partir de algumas perguntas. O que entendemos por esperança? Que lugar de grandeza ocupa a esperança em nossa fé? Né? Nós somos realmente movidos pela esperança ou temos medo? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, abre o microfone, o Frederico já dá um alô e você pode fazer a sua colocação. Então, nós vamos, já que ninguém quis colocar algumas questões, a gente vai colocando o seguinte: de todo modo que o homem salvo, né, ele vai vivendo num palco, a gente chamaria um palco esquema da figuração do velho, né? Seria um desequilíbrio aí da toda a parte da duplicidade de personalidades nossa, né? Ó, eu sou uma pessoa que eu tenho fé, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, né? Eu creio na vida, na salvação de Cristo, mas eu tenho medo da morte. Então, é nessa perspectiva que a gente vai vendo essa questão da esperança. Então, a vida cristã, no horizonte, quando a gente coloca o horizonte aí da escatologia e da esperança, vem uma pergunta na nossa mente. Quando virá o reino de Deus? Essa foi a pergunta dos fariseus a Jesus. Vamos abrir aí a Bíblia no capítulo 17 do livro de Lucas, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículos de 20 a 21. E aí nós vamos entender o que foi a pergunta dos fariseus para Jesus. Alguém achou que gostaria de ler aí? Lucas 17, versículos de 20 a 21. Eu vou ler, seu Edmundo. Ok. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de você. Ok, obrigado. Tá bem? Então, qual foi a pergunta dos fariseus? Né? Eles perguntam quando que chegaria o reino de Deus. E Jesus responde que o reino de Deus ele não vem ostensivamente. Ele não chega a qualquer momento. Né? Nem se poderá dizer que ele está aqui
Por exemplo, não podemos dizer que o reino de Deus está aqui em Itatiba, que o reino de Deus está em Jarinu, e o reino de Deus está em Morungaba. Mas podemos dizer que o reino de Deus está no meio de cada um de nós. Então, essa é a certeza que nós temos que ter. Então, já é assim, os cristãos, eles começam a se interrogar, dando as mais diversas respostas. E essas respostas não eram geralmente por palavras, mas sim por vidas e vidas vividas. Lá no seio do Novo Testamento, nós ficamos sabendo que o problema é velho, né? Igual o cristianismo, e mesmo nas igrejas da origem, elas não ficaram sem a resposta da irresponsabilidade de achar que tudo depois de Jesus continua na mesma. Né? E aí as pessoas vão justificando-se uma vida que continua na mesma de antes. Então, se a gente vai pensando nisso, como que ficou a promessa da sua vinda? Porque desde os cristãos da primeira geração, como explica a nota da Bíblia de Jerusalém, morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então a gente vai vendo aí toda uma vertente, que a gente chama de vertente apocalíptica, do tempo de Jesus, e que vai sendo nos apresentada de diversas formas, de diversos grupos ideológicos acerca de tudo isso. Mas eu gostaria de pegar mais agora alguns, nem vamos precisar abrir a Bíblia. Eu vou citando aqui alguns textos, se alguém, é claro, se puder anotar, são trechos curtinhos, e depois você pode ler com mais calma, porque às vezes a gente cita um versículo e às vezes está uma continuidade em mais algum versículo. Para você poder fazer um estudo aí mais aprofundado da escatologia bíblica, a gente precisava trazer no nosso coração, que a gente chama o coração dos salvos, a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa esperança, a esperança da ressurreição, que um dia nós nos veremos face a face com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu preparei aqui uma espécie de uma leitura diária. E a cada dia da semana, você poderia fazer uma leitura dessa. Né? Então, olha, na segunda-feira, eu poderia pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Começa no versículo 3. Aí você pode dar uma continuidade até onde você achar que é interessante. O versículo 3, ele vai dizer de uma preocupação dos discípulos de Jesus a respeito da sua segunda vinda. Então, os próprios discípulos de Jesus tinham essa preocupação a respeito da sua segunda vinda. Na terça-feira, você poderia pegar o Evangelho de Lucas, no versículo 12, a partir do versículo 40, ou um pouco antes, e vai dizer que o Filho do Homem virá a qualquer momento, na hora em que nós mesmos menos esperamos. Então, acontecerá essa vinda. Na quarta-feira, poderia pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. E o Atos dos Apóstolos vai dizer o seguinte: não se pode especular quanto à segunda vinda do Filho de Deus. Aí, na quinta-feira, que é o dia da nossa aula, a gente poderia estar pegando a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8.
E esse versículo 8, ele vai dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí, na sequência, a gente vai vendo o que vai acontecendo. Na sexta-feira, nós podemos pegar o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 24, aí o versículo 36. Esse versículo 36, ele vai dizer o seguinte: só Deus sabe o tempo da vinda de Jesus e o fim do mundo. Depois, no sábado, ainda continuando no capítulo 24 de Mateus, aí versículos 23 e 25. Esse eu vou fazer questão de ler para vocês, depois em casa vocês podem fazer um aprofundamento maior. Deixa eu ver se eu acho aqui. 24, versículos 23 a 25. Se alguém disser a vocês, aqui está o Messias, ou ele está ali, não acreditem, porque vão aparecer falsos Messias e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Vejam que eu estou falando isso para vocês antes que aconteça. E aí ele vai, em uma continuação aqui no versículo 26 até o 28, que vai dizer: se disserem a vocês, o Messias está no deserto, não saiam. Ele está aqui no esconderijo, não acreditem, porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago, que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os urubus. Só um instantezinho aqui, deixa eu ver. Oi, eu estou na aula agora, depois eu ligo para vocês. Então, deu para entender aí toda essa situação? Então, é interessante que vocês possam, aí durante a semana, então pegou aí de segunda até o sábado, né? E aí, para o domingo, eu faço a sugestão ainda do capítulo 24 de Mateus, né? Então, a gente vai acabar lendo quase todo o capítulo 24 de Mateus, aí versículos 4 e 5, e o 11 até o 13. No versículo 4, o que vai dizer? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí no 5 vai dizer: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Veja que um apanhado aí que dá para fazer um belo trabalho aí na sua casa. Muitas vezes pode reunir a família, né, e pegar, fazer uma leitura junto, seria muito interessante. Depois tem uma introdução. Nesse primeiro momento, nós teremos uma oportunidade, né, ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. É o que nós estamos examinando, a escatologia bíblica. Para os salvos em Jesus Cristo, é um tema que traz esperança.
Né? Por quê? Porque não é nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que nós viveremos junto com ele e por toda a eternidade. No entanto, para aqueles que não acreditam, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para a alegria, porque as previsões bíblicas para o futuro dos ímpios, elas são, assim, muito impietosas, né? Os ímpios, diz lá no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Né? Mas o capítulo 28 de Mateus, lá, o último capítulo de Mateus, no finalzinho, vai dizer o seguinte: porém, ainda é tempo para o arrependimento e também para a conversão. Por isso, a Igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar Jesus cumprindo aí a sua grande promessa. Então, nessa grande promessa, dentro desse estudo da escatologia, a gente vai ter uma definição. Está tudo bem até agora, pessoal? Está dando para entender? Ou alguma dificuldade? Tá ok? Tá tudo em ordem, todo mundo. Então, vamos em frente. Então, há uma definição. A palavra escatologia, ela tem origem em dois termos, né, que são dois termos gregos. O eschatos, ou seja, o último, e o logos, que é o estudo. O termo grego que significa últimas coisas, né? Daí vem a expressão estudo ou a doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é um estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. E a escatologia, ela, para a gente poder entender melhor, nós temos que estudar vários temas. Eu já falei do estado intermediário, o arrebatamento da igreja, da grande tribulação, do milênio, do juízo final e o estado perfeito eterno. Mas aí uma grande preocupação da escatologia e a volta de Jesus. Então, todo o estudo da escatologia bíblica mostra que o cristão tem que estar sempre alerta, tem que estar sempre vigilante. Por que nós temos que estar em alerta e estar vigilante? Pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Tá? Nenhuma dessas situações bíblicas aí que eu coloquei para estudo durante a semana. Muitos desprezam, muitos desdenham aí de toda a verdade bíblica, mas Deus, ele vela pela sua palavra, e em breve ele voltará e vai julgar a todos aqueles que amam a prática do pecado. Então, há uma grande preocupação, e isso é normal em cada um de nós, da questão dos fins do tempo. Os discípulos de Jesus, certa vez, fizeram a seguinte indagação ao mestre: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí, tanto os cristãos como os discípulos do primeiro século, eles tinham o desejo aí de saber a respeito dos fins do tempo. Pois este é um assunto que chama atenção
cristãos e não os cristãos. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre um tema, uma palavra um pouco difícil aqui, os escarnecedores. Né? E ele diz, onde está a promessa da sua vinda? Vamos pegar agora a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 4. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 4. Alguém quer ler ou eu posso mesmo ler daqui? Então eu vou ler então aqui, ó. Em primeiro lugar, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que zombarão de tudo e se comportarão ao sabor dos seus próprios desejos. E dirão, não deu em nada a promessa da sua vinda. De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, deu para perceber aqui, ó, em primeiro lugar, aparecerão pessoas que zombarão de tudo. Já teve pessoas que zombaram muito aí da situação que nós estamos vivendo aí diante do coronavírus, do Covid-19, da pandemia. Né? Mas, quando zombaram e passaram pelo processo, né, de estar testado positivo, eles sentiram, na pele a gente já viu muitos depoimentos de várias pessoas, né, que zombaram, que se comportaram ao sabor dos seus próprios desejos. Não tem problema, vou fazer uma festa, isso não é nada. E aí, depois da festa, acabou contraindo o coronavírus. Então, veja bem, não devemos zombar de nada, que é o que diz o texto. De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, dentro dessa perspectiva, aparece sempre aí algumas previsões, que são previsões falsas sobre o futuro. Em primeiro lugar, o homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. E é por isso que aí vão surgindo grande número de falsos profetas, de falsas previsões, aí quanto ao futuro da humanidade. Em primeiro lugar, são inúmeras seitas, né? Aí nós não podemos generalizar em tudo, quando a gente falamos de outras denominações religiosas, a gente sabe que tem muitas denominações sérias, com trabalho sério, mas também tem muitas seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus, já marcaram o fim dos tempos, e todos eles erraram. Eu vou citar um exemplo aqui, um certo pastor, não vou colocar o nome, ele marcou o arrebatamento ou o levantamento da igreja para o ano de 1993, né, como o início da grande tribulação. E considerando que o ano de 2000 seria o fim do sexto milênio. Nós já estamos em 2020 e ainda continua aí. Passamos? Estamos vivendo agora uma grande tribulação? Estamos vivendo, sim. Né? Mais um outro profeta, que ele se baseou em cálculos matemáticos, ele acabou somando, subtraindo algumas referências bíblicas, foi utilizando as contagens bíblicas, assegurou que o anticristo ele seria revelado no dia 13 de novembro de 1986,
às 17 horas, em Jerusalém. E marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um profeta aí que foi desmoralizado. Tá? Então, existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim? Existe, mas nós não podemos estudar todas em uma única aula, numa única lição. Então, eu estou tentando aqui fazer um apanhado, uma introdução, para que vocês possam entender toda essa questão da escatologia. Primeiro ponto que eu colocaria agora aqui, uma escatologia futurista. Essa interpretação, ela considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir. Né? Isso começando com o levantamento, com o arrebatamento da igreja e os demais fatos subsequentes. Sem dúvida, a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos, existem algumas correntes ideológicas que subdividem-se. Então, eu citaria primeiro a pré-tribulacionista. Essa corrente afirma que o Senhor Jesus ele vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação dos 7 anos. Pega aí Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 13. Faz favor aí alguém que possa ler, enquanto isso eu posso tomar uma água. João 14, versículos de 1 a 3. Posso ler? Pode ler, Cecília. Que o coração de vocês não fique perturbado. Vocês acreditam em Deus, acreditem em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. Então, é importante aqui, olha esse texto, que diz, na casa do meu pai haverá muitas moradas. Né? Então, nós devemos nos preocupar com tudo isso. Desde como tem sido a minha vida, como tem sido o meu procedimento, qual tem sido a minha prática aonde eu vivo, na minha família, na comunidade, no trabalho, na sociedade em geral. Então, é importante a gente ressaltar que essa corrente, é uma corrente pré-tribulacionista, ela está mais de acordo com o livro do Apocalipse, né? Lá no capítulo 4, versículos de 1 a 2. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas é preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Então, toda uma restauração do plano de Deus. Depois tem uma pré-milenista. Esta corrente, o que ela conclui? Ela conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, né, quando Cristo virá para reinar sobre a terra. E é interessante porque os estudiosos, os teólogos, dizem que essa corrente, ela era, como vamos dizer, uma corrente que tinha um posicionamento duramente combatido, né, principalmente pelo Orígenes, que era influenciado pela filosofia grega,
E o Orígenes ele passou a ensinar que o milênio nada mais era do que uma referência alegórica, ou seja, a ação do evangelho na vida das nações. Depois vai aparecendo alguns outros pontos aqui que vai falar aqueles que pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem uma base sólida aí da palavra de Deus. Jesus disse à igreja lá de Filadélfia, que é a comunidade que representava a igreja fiel, queria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Então, Paulo, ele nos ensina que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e que nos livra da ira futura. Depois tem uma que a gente chama de histórica, e essa histórica considera que o Apocalipse é um livro histórico, né, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte. Tem mais duas aqui que eu podia colocar. Os preteristas, que entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente, lá na época do Império Romano, e quando aconteceu a destruição de Jerusalém, lá no ano 70 a.C. Mas as profecias bíblicas sobre o fim do tempo indicam, ainda que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram. Aí cita a grande tribulação, a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, a vinda de Cristo na sua glória. E, por último, eu colocaria aqui uma simbolista, que é também chamada de interpretação idealista ou de espiritualista. Porque tudo é espiritualizado. Aí são pessoas que dizem que tudo é simbólico, nada é histórico. É apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Então, nessa linha de pensamento, há o ensino a milenista, segundo a qual não haverá um período, aí que eles chamam de período literal, de 1000 anos para o reinado de Cristo. Né? Então, o que eles ensinam? Que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam o milênio será literal são muitas. Então, aparece no Apocalipse 20, a partir do capítulo 2, que vai aparecendo. E aí eu faria uma conclusão um pouco desse momento, dizendo que nos livros escatológicos nós podemos identificar algumas profecias. São profecias que já se cumpriram, e também entendemos que há uma linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas em relação ao fim dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que essa se dará antes da grande tribulação. Então, nós estamos quase fechando, nós não vamos fazer intervalo, né? Vamos até o quê? Umas 9 horas, pode ser? Pode. Tem problema sem intervalo? Pode ser Okay? direto, todo mundo. Tranquilo? Sim. Positivo? Então, Ok. Tranquilo. Então, a gente vê um mundo que há um mundo que existe um vazio de Deus. Existe um lugar vazio de Deus. As pessoas que não procuram esse Deus libertador, esse Deus que nos dá a vida, que nos dá essa esperança, que nos dá essa coragem para a gente continuar enfrentando todos esses desafios. Pode-se viver o mundo das realidades terrenas aí como um deserto de radiação do reinado de Deus. O Vaticano II, principalmente lá na Val de Spies, lá no número 43, ele faz uma denúncia de alguns erros referentes a esse ponto.
Primeiro, o concílio exorta os cristãos, cidadãos de uma ou de outra cidade, a procurarem a desempenharem fielmente as suas tarefas terrestres, guiados pelo Espírito do Evangelho. Afastam-se da verdade os que, sabendo que não temos aqui cidade permanente, mas que buscamos a futura, julga por isso que pode negligenciar os seus deveres terrestres, sem perceber que ainda estão mais obrigados a cumpri-lo por causa da nossa própria fé, de acordo com a nossa vocação, a qual cada um de nós somos chamados. Não erro menos o que, por outro lado, penso que pode entregar-se de tal modo às atividades terrestres como se elas fossem absolutamente alheias à vida religiosa. Então, esse divórcio entre a fé professada e a vida cotidiana deve ser tido como um dos mais graves erros do nosso tempo, que é quando nós fazemos a separação. Nós separamos fé e vida. Então, não dá para trabalhar separado. Nós temos fé e acreditamos na vida, a vida plena, a vida em abundância. E vida para todos. Não é vida só para mim, para minha família, para aqueles que eu amo. Não. Vida em plenitude. Então, toda essa esperança, que é uma esperança cristã, ela funda-se em fatos feitos para acontecer na história da salvação por Deus. Por isso, além da perspectiva de um olhar voltado para o que ainda virá do reinado de Deus, é também retrospectiva. O que é uma retrospectiva? Normalmente, nos finais de ano, os grandes meios de comunicação apresentam uma retrospectiva. De tudo, o que aconteceu lá em janeiro e, por conseguinte, todos os meses, até chegar em dezembro. Se nós fôssemos fazer uma retrospectiva desse ano de 2020, a gente teria pouquíssimas coisas boas para apresentar nessa retrospectiva, devido a todo esse momento que nós vivemos. Mas uma coisa é fundamental para que a gente possa apresentar, que é a nossa fé. Durante todo esse período, nós nunca perdemos a nossa fé e a nossa vida. Essa é a nossa retrospectiva. Eu continuei com a minha fé e continuo com a minha vida, não sei até quando. Quando que ele vai nos chamar, quando ele vai chamar cada um de nós. Mas nós temos essa perspectiva, né, de fé e de vida. Então, já descobrimos, pelo olhar da fé, em quem nós pusemos a nossa confiança. A segunda carta a Timóteo vai dizer o seguinte: sei em quem eu creio, em quem eu apoio minha vida, em quem eu apoio a minha esperança. É no Deus que cria, é no Deus que conserva o mundo, é no Deus que está aqui e agora, que está na base, na raiz de tudo, da possibilidade de tudo que existe. É um Deus que está dizendo um sim ao mundo e ao homem. É um Deus que está dizendo à humanidade que o ama, e o ama com amor mais profundo, com amor que ama antes de existir e para existir. O Deus que faz e que planeja o mundo para o homem e ao homem entrega como seu representante. É nesse palco do mundo, no Deus que faz uma aliança com o homem, ele acaba constituindo-nos como seu parceiro, como seu representante por sua presença no mundo.
E ele não se faz presente no mundo ao nível das causas, segundo como um fator intramundano, porque ele é transcendente. Para se fazer presente nesse nível, ele conta com a fé e o amor aos homens, responsáveis por sua presença, pelo seu modo de ser e pelo o seu modo de agir. Então, pelo seu plano no mundo, Deus nos torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Ele não é um Deus aí que criou no começo como um relojoeiro, o que o homem só vai encontrar no além-morte ou para além fronteira deste mundo. E aí, 3 pontos importantes para esse nosso momento, desse nosso estudo. A esperança. Se eu não vivo nesse mundo a partir da esperança, como que eu vou viver num outro mundo possível? Então, a esperança cristã, ela se funda na fé da presença desse Deus, Deus que se encarna no mundo, sobretudo em Jesus Cristo, seu Filho, no já agora da reconciliação nele dada, que é o pressuposto para a permanência esperançosa da nossa redenção que nos foi prometida. Há uma escatologia irradiada, e essa vai se irradiando no mundo, que é um fermento da nova criação, e que aí vai tornando o mundo cheio de esperança. O olhar estendido da esperança cristã, ele funda-se em âncoras bem firmes no chão da vinda, já presente do reinado de Deus, e que estimulam uma ação eficaz de amor para que este mundo seja irradiado cada vez mais pelas suas energias. Quem já leu aí algum trecho da encíclica do Papa Francisco, que escreveu agora, lançou agora recentemente, Cristiano mandou aí no grupo, é interessante que leiam essa encíclica. Muita coisa bonita, né, que o Papa Francisco nos escreve. E aí uma sugestão, que cada um poderia ler aí um trechinho, anotar, nas próximas aulas vai dizer, eu li tal número lá da encíclica do Papa Francisco e diz isso, isso e isso. Para mim, me chamou muita atenção. Né? Acho que a gente poderia fazer um exercício aí da nossa leitura. Né? Leiam a encíclica do Papa Francisco. Eu já li uma boa parte dela, não peguei ainda para ler do início até, mas fui pontuando algumas coisas. Então, isso é muito importante. A escatologia, em processo de acontecer já agora no mundo, ela é afirmada pela fé. É a base para a abertura da vida cristã para uma teologia que nós chamamos de teologia política. E aí é no empenho de eliminar a fé e a religião de sacristia, do setor sacral, de certas horas, da espiritualidade intimista, privatizante. Né? Então, a gente está vivendo um momento agora. Até 15 de novembro, nós vamos receber, não vou dizer tapas nas costas, porque com a pandemia o pessoal não está muito saindo para a rua, mas o Facebook nem se fala, como que está cheio. Agora, muita gente querendo a nossa amizade. Né? Então, nós temos que olhar, sair da nossa sacristia, sair do nosso setor sacral, para ouvir, para tentar buscar compreender
qual que é a melhor proposta daqueles que vão nos governar aí pelos próximos 4 anos. Ah, mas as promessas agora são uma e depois são outras. Muito bem. Cada candidato ao majoritário tem que apresentar um plano de governo. Guarde o plano de governo e depois questione. Né? Então, é muito importante. Então, e a encíclica do Papa Francisco, ela vai dizer também, fala sobre a fraternidade, né? Muito interessante quando fala de São Francisco de Assis, né? Que era um santo do amor fraterno, da simplicidade, da alegria, né? E o Papa diz que foi a partir da inspiração em São Francisco de Assis que ele escreve a encíclica Laudato Si, né? E mais uma vez volta a inspirar-se em São Francisco para escrever essa outra encíclica. Interessante, talvez, não sei se o pessoal já ouviu falar disso, mas interessante que na eleição do Papa Francisco, quando saiu lá que eles chamam de escrutínio, né, que aí o nome dele apareceu como eleito, né, para assumir o pontificado, ele estava ao lado do cardeal Dom Cláudio Umes, que é o cardeal emérito de São Paulo. Foi bispo de Santos, bispo de Santo André. E aí o Dom Cláudio diz que o Papa Francisco, cardeal argentino, pergunta para ele: e agora? O que devo fazer? E aí Dom Cláudio diz para ele: olhe para os pobres. E aí ele diz: então, o meu pontificado será Francisco. Por isso, a escolha do nome de Francisco, né, para o pontificado do cardeal argentino. Que nos ilumina aí, né, nos dá essa graça, essa maravilha de a gente poder ouvir e apreciar todos os seus ensinamentos e todos esses aprendizados. E aí, para a gente poder ir fechando, nós vamos dizer que nós temos que ter uma espiritualidade que nos apela e nos chama para as rédeas da história nas mãos, que não pode mexer no social, político e econômico, lá onde vivem os homens reais de pé no chão, ao enredo do pecado do mundo, e se debate, combate, sofre, morre nas garras dos donos do mundo, sem Deus. Nós temos que ter uma base para uma esperança que não tenha medo da cidade que mata os povos, que mata os profetas. Um grande profeta, hoje, nos nossos dias, Padre Júlio Lancelotti, trabalha com os moradores de rua e agora o pessoal está ali, ó, na captura, querendo, né, fazendo graves ameaças. Então, o cristão, ele pode tentar viver em um mundo como o triste lugar da ausência de Deus. Como é viver num mundo com o triste lugar da ausência de Deus? Quando não funda a sua esperança no chão firme, no chão da fé, no chão da esperança, da caridade, da solidariedade. Deus em processo de realização, no amargo do mundo, atos que mudam por dentro a feição do mundo. Ainda que permaneça ao olhar só humano, o esquema do velho, a esperança cristã, ela é fundada em uma fé que nos torna, cada um de nós, homens e mulheres, parceiros de Deus na realização de seus desígnios no mundo. E esta está ancorada na fé energética do amor. E é esse amor de Deus que nos conduziu até agora, nos conduz nessa nossa aula de hoje, e nos leva a uma certeza absoluta. E só a presença de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada um de nós, nos levará à vida eterna.
Amém? Amém. Amém. Quem pode agora fazer, então, a oração final? Senhor Edmundo, antes Oi. do senhor terminar, eu poderia fazer uma pergunta? Pode, isso. Por exemplo, nós como cristãos, é errôneo pensar o seguinte: o retorno de Jesus não vai ser na minha Páscoa. Em minha Páscoa, eu vou ter o retorno de Jesus em minha Páscoa. O senhor entendeu? Repita para mim, por favor, um pouquinho mais alto aí, porque eu tenho um pouco de dificuldade para ouvir. Eu não quero aumentar o som porque dá interferência. Nós como cristãos, né, com a nossa fé, com a nossa crença em Cristo, é errado pensar assim, ó, a vinda de Jesus para mim vai ser na minha Páscoa. Ah, tá. Não, a fé, ela é, de qualquer maneira, aquilo que sobressai na nossa vida. O próprio Tiago diz que a fé, ela tem que ter obras. Então, nós temos que ter uma fé com a nossa obra. Uma fé com a prática daquilo que Jesus praticou no seu dia a dia. Naquilo que ele fez durante todo esse pouco tempo, 3 anos que Jesus teve na sua caminhada, ele muito aceito. Eu estou preparando um material, né, já coloquei para vocês aí, assim, eu acredito, eu dar um pouco de trabalho para poder preparar e tudo, eu acredito que até o final do mês, sei lá, até começo de novembro, eu devo estar colocando aí, que é a prática libertadora de Jesus. Como que foi a prática libertadora de Jesus a partir dos evangelhos, do evangelho de Mateus, do evangelho de Marcos, de Lucas, do evangelho de João? Como que foi a prática libertadora de Jesus a partir da revelação de Deus? Esse é um outro tema. Como que foi a prática de Jesus a partir da antropologia, que nós estudamos mais recente aí agora? Dentro desse material, a gente vai trazer também uma prática da religiosidade de Maria. Como que foi a prática religiosa de Maria a partir da prática de Jesus? Talvez, nesse material, a gente consiga responder algumas questões. Tá? Mas, Rios, depois me manda para mim no Zap, mais concreto aí a pergunta, para mim poder te responder melhor. Tá ok? Tá ok, seu Edmundo, muito obrigado. Nada. Então, quem vai fazer a oração final? Se não tiver quem faça, eu faço, professor. Maranê, pode ser? Pode ser? Pode. Nós agradecemos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom da palavra dado ao nosso professor Edmundo na data de hoje, que nos deu a graça de conhecer um pouco mais e nos aprofundar na leitura bíblica e nas revelações de Deus, nosso Pai. Que nosso Pai abençoe cada um de nós nessa noite, abençoe cada ser humano, cure a todos aqueles com Covid, auxilie e ampare os familiares daqueles que já faleceram. Pedimos também pela paz e pela união das nossas famílias. E que Deus esteja sempre conosco, nos conduzindo, nos protegendo, nos guardando, nos guiando de todo mal e de todo perigo. E estivemos aqui hoje reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito, muito obrigada, professor, por essa aula. E que todos tenham um final de semana muito bom. Com saúde. Obrigado, pessoal. Né, que cada um de vocês também tenha aí um bom final de semana, aí um feriado, aí com um feriado prolongado, Nossa Senhora Aparecida, né? A gente possa participar aí dentro do possível das atividades aí, né? Quem pode estar aí nas missas presenciais com todos os cuidados, quem não pode estar acompanhando aí pelos meios de comunicação, a novena do santuário está muito bonita, né? Que dá para a gente ir acompanhando. Participação aqui na comunidade aqui da nossa paróquia e acredito que em outras comunidades também. Então, gente, uma boa noite a cada um de vocês e aí um bom final de semana. Boa noite a todos. Semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.